Eu quero cumprimentar todos os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus em Nova Canaã e também Fazenda Canaã. Hoje, 17 de maio de 2020, pela misericórdia de Deus, estamos já no início da segunda quinzena de maio e queremos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Nesse instante eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, poderoso Pai que estás nos céus, neste momento, ó Deus, damos graças por tudo, damos graças pela Tua misericórdia, Senhor, e também, ó Pai, por ter nos guardado e nos protegido. Conceda-nos, ó Deus, a Tua paz, ajuda-nos e protege-nos. Se conosco é o que pedimos em nome de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre. Queridos irmãos, eu quero, nesse instante, fazer a leitura da Palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, alguns versículos que diz a respeito da chegada de Paulo a Jerusalém e quando ele é preso. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegamos a Cós e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E, havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filho, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos, e saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida e, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém.
E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E, havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar, e demais disto, introduzindo também no templo os gregos e profanos este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduziram no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podiam saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre
na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permita falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, e zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a visão. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, que hás de ser sua testemunha para com todos os homens de que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tomando eu para Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dai-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava também, eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes, lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correios, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno:
eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Queridos irmãos, nós vemos aqui esta passagem que é justamente no capítulo 20, eu li aqui no capítulo 21 e também no capítulo 22. No capítulo 21, que fala que Paulo chegou a Jerusalém e é preso no templo. E no 22 fala o discurso de Paulo em sua própria defesa. Eu quero dizer, meus queridos, que o Paulo, conforme ele mesmo falou aqui, nesse relato aqui em Atos dos Apóstolos, né? Ele era judeu, porque era filho de um casal judeu. Mas ele tinha cidadania romana porque, na verdade, ele nasceu justamente numa ilha que era uma província que pertencia a Roma. Essa ilha chamada Cilícia, né? Chamada Cilícia. E então, por isso que ele se apresentou quando viu que eles estavam castigando, estavam prendendo e tal, então ele apelou para a sua segunda cidadania, a cidadania de romano, porque eles jamais, as autoridades romanas jamais desejariam fazer alguma coisa conforme estavam fazendo se fosse com cidadãos. E os judeus estavam com raiva, por quê? Porque Paulo, antes ele era fariseu, ele era uma pessoa assim que pertencia ao farisaísmo, que é uma seita dentro do judaísmo, né? Naquela época, e acontece que um dia ele perseguia muito a igreja, mas ele era cego, né? Ele era cego espiritualmente. Ele só enxergava aquela situação de que, perseguindo os cristãos, conforme ele mesmo disse, né? Do caminho, aqueles seguidores do caminho, que assim era chamado o cristianismo na época, né? Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Mas ele não conhecia o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus. Ele não conhecia aquilo que o Senhor tinha preparado. Ele não acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. Chegou a ponto de acreditar naquela tradição que eles diziam que Jesus, aquilo ali era uma lenda, que Jesus era defunto, que não tinha ressuscitado. Mas quando ele estava caminhando justamente para aquele outro lugar, né? Para Damasco, né? Para Damasco, justamente para poder prender os cristãos, perseguir, aí ele teve um encontro com Jesus. E o Senhor Jesus então fez maravilhas. O Senhor Jesus, ele transformou. Quando o Senhor Jesus transforma por uma vez de toda. Ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Assim como ele perseguiu tanto a igreja, o Senhor Jesus disse que ele ia ser perseguido por amor ao seu nome. E assim nós vimos aqui o início, né? O início da perseguição. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, né? Mas acontece que nós, por exemplo, hoje, 17 de maio, nós temos aqui na nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição 7, fala que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, porque Ele é a nossa paz.
o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Isso aqui é justamente o texto áureo da nossa lição de hoje, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele derrubou a parede da separação entre Deus e o homem. Nós vemos aqui que os judeus, eles estavam presos pela lei, né? E não somente aquela lei, não somente a lei moral, mas a lei cerimonial, a lei civil. E só que o Senhor Jesus veio e cumpriu a lei. Ele veio cumprir a lei, porque ninguém poderia cumprir esta lei. Todos estavam impossibilitados de cumprir a lei. E é por isso que o Senhor Deus mandou justamente Moisés, juntamente com Arão, né, instituir lá o tabernáculo, instituiu lá o culto, né, o culto levítico, aonde se oferecia animais para sacrificar. Tinha lá justamente o tabernáculo, aonde lá no lugar chamado Santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E então, só que chegou o momento, era promessa de Deus de fazer um sacrifício só e suficiente, porque os sacrifícios de animais, era impossível de libertar o homem do pecado, libertar o homem da morte eterna, né? E o que aconteceu? O Senhor Deus, então, desenfeita a sua glória, envia o seu Filho Jesus Cristo, né? Nascido de uma virgem, lá em Belém. Jesus, ele então se apresenta como o Cordeiro, como disse João Batista quando o viu, disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E nós vemos aqui que em Efésios versículo 14, né, que diz que porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Nós vemos que no dia que Jesus Cristo foi crucificado, e quando no momento que ele deu o brado, dizendo assim: Pai, a ti rendo o meu espírito. Então diz a palavra de Deus aqui, que o sol se escondeu, o céu se enegreceu, os montes foram abalados e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, não, de alto a baixo. Quer dizer, simbolizando a separação, simbolizando a derrubada da parede, do muro da separação. Agora, tanto judeus quanto gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aquelas pessoas que não são judeus. Tanto os judeus quanto os gentios passariam a ter direito à salvação, passando a ter somente Jesus como o único sumo sacerdote. Jesus Cristo derramou o seu sangue, né? Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, depois se apresentou aqui aos seus discípulos vivo, ressuscitado, permaneceu por 40 dias aqui, se apresentando aos seus discípulos, depois, na presença de mais de 400 pessoas, ele deu as suas últimas instruções e foi assunto aos céus, e subiu para os céus. E quando ele foi recebido nas nuvens, 2 varões de branco falaram para aquele povo que está observando: varões galileus, o que estáis a olhar? Este mesmo Jesus que vós vistes ser recebido entre as nuvens, o mesmo da mesma forma voltará.
Então nós temos uma esperança viva de que Jesus Cristo vai voltar. E o Senhor Jesus, no seu ministério terreno, já tinha falado a respeito dos sinais dos tempos. E nós estamos vendo aí, queridos, estamos vendo aí como que está acontecendo as coisas. E eu quero dizer, queridos, que, na verdade, os tempos estão findos. Os tempos estão findos. E somente para nós fecharmos aqui, nós vemos aqui que o extremismo judaico fez com Paulo o seguinte, fez com Paulo a prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, porque eles achavam, porque lá dentro do templo, aquele muro da separação, separava que ninguém, somente judeu podia entrar. E ele foi, Ele foi acusado achando que Paulo cometeu um absurdo, cometeu um crime, um sacrilégio, Estava profanando lá o templo. E hoje qualquer um pode se apresentar ao Senhor. Qualquer um pode se apresentar ao Senhor, desde o momento que reconheça Jesus como Senhor de sua vida, arrependendo-se dos seus pecados,